Olá, alunos da segunda série. Eu sou a professora Gisele Souza. Esse é o Zion. Oi! E nós vamos falar hoje sobre cooperação na educação física. Vamos para o nosso objetivo da aula? Reconhecer os jogos cooperativos como alternativas em que os participantes jogam com os outros e não contra os outros. Iremos aprender hoje que os jogos cooperativos, eles são com os outros e não contra os outros. Em alguns momentos, a equipe vai colaborar uns com os outros, mas jogar contra os outros. O que sabemos? Você já ouviu falar de jogos cooperativos? Conhece alguma atividade cooperativa? Como a cooperação pode ser importante no seu dia a dia? Lá, na época do ensino fundamental, você lembra de algum jogo cooperativo que você participou? De alguma atividade cooperativa? Na sua escola, você coopera? Você usa a cooperação? Na sua família também, você ajuda? Você coopera com os outros? Vamos saber. O jogo, o ser humano, independente do estágio cultural em que se encontra, tem o jogo como uma das manifestações mais importantes do seu comportamento. O jogo tinha um papel social importante em épocas primitivas. Na escola, é uma valiosa contribuição no desenvolvimento global do ser humano. O jogo, desde as épocas primitivas, as tribos, elas disputavam alguma coisa, comida, disputavam território, mas as tribos disputavam juntas e contra outra tribo. Então, elas cooperavam entre elas e concorriam entre as outras tribos. Na escola é uma valiosa contribuição no desenvolvimento global do ser humano. E lá na escola? Lá na escola você não tem os jogos matemáticos, jogos de língua portuguesa. Não é só na educação física que você joga, tem outros tipos de jogo. Então, por isso que é uma contribuição muito importante socialmente, porque faz você crescer também no âmbito social. Manifestação corporal, que implica a existência de regras e objetivos, podendo esses ser alterados conforme a necessidade, interesse e realidade dos participantes. O jogo sempre vai ter regras importantes, mas elas podem ser mudadas durante o período que você está desenvolvendo. Então, por exemplo, o jogo de queimada. O jogo de queimada, dependendo da região que você está, onde está localizado, ela muda as regras. Pode ser, e também muda o nome, caçador, queimada, tem vários tipos de outros nomes, mas ela vai mudando as regras de acordo com a região que você está e também de acordo com a escola. De repente, numa escola você aprende a jogar um caçador de uma forma, na outra escola de outro jogo, então por isso que ela existe, as regras podem mudar, mas o objetivo sempre é o mesmo. Jogos são atividades em que nos exercitamos brincando, distraindo de maneira alegre e prazerosa, até mesmo sem saber. O jogo, normalmente, ele é divertido. Ele tem essa especificidade. Ele é divertido, ele é para o lazer. Ele não é que nem um esporte, que tem regras pré-estabelecidas, tem uma federação. Não. Normalmente, ele tem essas regras que podem ser maleáveis. Considerando o patrimônio cultural da humanidade, segundo Darido e Rangel, na antiguidade, as pessoas jogavam e brincavam. O jogar faz parte da natureza das pessoas. Então, muitas vezes você está ali, brincando e você está jogando também. Por quê? Porque faz parte da natureza. Antes de começar o jogo de futebol, eles já jogam, Eles tiram lá a moedinha do cara e coroa. Isso é um jogo. Então começa lá, cara ou coroa, quem vai começar? Ou no par ou ímpar, quando você começa a fazer um jogo, disputar alguma coisa. Então, já é do ser humano essa questão do jogo. Ou aquela corridinha que você vai dar, quem chega primeiro? É uma brincadeira, de repente com o pai, com o filho, vamos ver quem vai chegar primeiro. Isso também é um jogo. Então, o jogo é assim, ele é sempre mais para o lazer, não tem regras pré-estabelecidas.
A gente vai decidindo as regras conforme a gente vai decidindo com as pessoas que estão nessa brincadeira, nessa atividade. Quais são os objetivos dos jogos? Entender a importância das regras, bem como respeitá-las e modificá-las de acordo com a necessidade ou interesse. Quais são os objetivos dos jogos? Então, é entender a regra, mas não só as regras desse jogo, as regras do mundo. A gente trabalha os jogos com vários tipos de regras, como eu já conversei com vocês, trabalho na matemática, no português, em outras disciplinas também, para entender as regras. Então, é bem importante. Lá com a criancinha, a gente trabalha jogo para ela entender as regras, regras de higiene, regras de limpeza, regras da escola, né? Modificá-las de acordo com a necessidade e o interesse. Então, o jogo eles não tem regra pré-estabelecida. Ela muda de conforme o interesse, como eu falei a vocês, a queimada. Né? A queimada, conforme a região do país que você está, ela vai mudando a regra. Exercício 1. Cite quais os jogos cooperativos você já praticou em casa ou em suas aulas de educação física. Quais foram os jogos que já praticou em casa nas aulas de educação física? Você lembra? Será que você lembra? Então, você vai escrever lá todos os jogos que você acha que é cooperativo e praticou na aula de educação física, em casa, de repente no clube, em outro lugar que você frequenta, né? Crie uma nuvem de palavras, destacando os jogos mais conhecidos. Então, você vai criar essa nuvem aqui de palavras no caderno de vocês, vai escrevendo até fazer uma nuvem bem bonita, tá? Tempo para vocês.
Voltamos! E aí, conseguiram lembrar os jogos que vocês fizeram na escola, no clube, em casa sobre jogos cooperativos? Vamos lembrar alguns aqui? Queimada, jogo do bambolê, jockey pô cooperativo. Alguma dessas atividades a gente já fez na escola, ou já fizeram alguma vez, já vivenciaram alguma vez, né? Aí as outras atividades vocês vão escrever nessa nuvem. Tem, ó, várias atividades que eu sei que vocês sabem. Tipos de jogos. Os tipos de jogos são os jogos de interpretação, os jogos recreativos, os jogos tradicionais, os jogos sensoriais, os jogos intelectivos, os jogos pré-desportivos, os jogos competitivos e os jogos cooperativos. Quais são os jogos de interpretação? Interpretação são aqueles jogos que vocês precisam interpretar, como a mímica. A mímica é um jogo de interpretação. E os jogos recreativos? Os jogos recreativos são aqueles que não têm muitas regras. O objetivo é recriar. Então, lembra de algum jogo recreativo aí que você fez na escola? Jogos tradicionais. Os jogos tradicionais são aqueles que passam de pai para filho, né? Por exemplo, amarelinha, Cinco Marias. Esses todos são jogos tradicionais. Jogos sensoriais. Jogos sensoriais. Cobra cega. Lembra da cobra cega? A gente brincava? Tapa os olhos e você tem que tentar achar o colega pela voz. Esse é um jogo sensorial. E jogo intelectivo? São os jogos matemáticos, aqueles que você precisa fazer conta, precisa resolver algum problema, né? Jogos pré-desportivos. São aqueles que dão são jogos de pré-desporto. Então, por exemplo, vôlei. Um vôlei adaptado, um handebol adaptado. São jogos que vão fazer o desporto, estão preparando para o desporto. E os jogos competitivos? Os jogos competitivos são vôlei, basquete, são jogos que preparam para a competição, com regras pré-estabelecidas, com federações. São jogos realmente que têm um vencedor e um perdedor. E os jogos cooperativos? Os jogos cooperativos somos o que estamos falando, que é cooperar um com o outro. Tem que cooperar um com o outro dentro do jogo. Não tem vencedor e nem perdedor. Jogos cooperativos. Práticas que geram um ambiente de coletividade e ajuda entre os participantes. Então, os jogos cooperativos, eles ajudam um ao outro a resolver algum problema. Aqui, por exemplo, ó, todos estão segurando uma corda. Se um largar a corda, todos caem. Então, todos precisam se ajudar. Essa é a função do jogo cooperativo. Um ajudar o outro. E quais são os objetivos? Onde todos participam e todos são vencedores. Não tem um vencedor, todos são vencedores. Então, o que ele ajuda? A interação social, você tem que interagir, ajudar uma equipe, ajudar um colega. Confiança mútua. Muitos dos jogos cooperativos tem que confiar na pessoa. Por exemplo, aquele jogo que a gente viu anteriormente, você tem que confiar nos seus colegas, porque se um solta, todos caem. Respeito. Você tem que respeitar o limite de cada pessoa, né? De repente, aquela pessoa não consegue ficar esticada, mas ela consegue ficar com o braço dobrado. Esse é o limite dela. Então, por isso que os jogos cooperativos é para qualquer idade. Qualquer um pode brincar. Solidariedade. Também ajudar o próximo. Estar jogando com o próximo. Estar colaborando com o próximo. Autoestima. Melhora a tua autoestima. Por quê? Porque não tem perdedor. Você sempre vai ser um ganhador, sempre vai ganhar junto com os outros colegas. Metas. É importante que os jogos cooperativos tenham uma meta, tem que atingir algum lugar, alguma coisa. Então, eles ajudam com metas. Autoconhecimento. Autoconhecimento jogos cooperativos são muito usados como dinâmicas. Então, quando você vai trabalhar numa empresa, de repente ele faz uma dinâmica para avaliar se você é solidário ou não. Criação de estratégia. Os jogos cooperativos, você tem que ser estrategista. Junto com a sua equipe, ver a melhor estratégia para vencer aquele jogo, para resolver aquele problema. Superação de limites. Você supera os seus limites dentro dos jogos cooperativos. O teu amigo ajuda você, os seus colegas ajudam você, e você consegue superar aquela tua limitação.
sentimento de interindependência. Exercício número 2. Agora que entendemos o que são jogos cooperativos, que tal cooperarmos numa atividade? Crie um jogo cooperativo e compartilhe com o seu professor. Vamos lá?
Olá, estudantes! Voltamos! E aí, lembrou de algum jogo cooperativo? Conseguiu criar um jogo cooperativo? Compartilhou com seu professor, com seus colegas? Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Tem o caçador. O caçador ele pode ser transformado em jogo cooperativo. Você pode principalmente colocar alguns cones na quadra e protegê-los. Não precisa capturar o colega, e sim proteger os cones. Toda a equipe deve proteger o cone. Isso é uma dica que eu vou deixar aí para vocês, tá bom? E o que estudamos hoje? Estudamos o jogo, que o jogo ele tem regras, mas as regras elas são flexíveis, não são regras pré-estabelecidas. Objetivos do jogo. Quais eram os nossos objetivos do jogo? Por que jogar? Vimos que tem interação, melhora o social, que o jogo pode ser cooperar um com o outro ou pode ser contra o outro. E os tipos de jogos? Quais foram os tipos de jogos? Jogos sensoriais, jogos de interpretação, jogo competitivo, jogo cooperativo. Vimos cada um deles. E os jogos cooperativos? O que aprendemos sobre os jogos cooperativos? Que são um contra os outros, que são um com o outro, não contra os outros, né? Um joga com o outro e o outro pode jogar contra outra equipe. E isso são os jogos cooperativos. Estudantes, vamos ao que vimos nessa aula hoje. Até mais, até breve.